Agora voltando novamente para o dons de línguas, né? Nós vamos usar aqui uma sequência, né, a respeito dos dons de línguas. No primeiro vídeo nós já falamos para você de onde surgiu as línguas. Se você está lembrado, eu falei que foi lá nas Torres de Babel, né, quando aqueles homens estavam tentando fazer uma torre que subisse até o topo dos céus, né? Agora, dando continuidade, o dom de línguas na Bíblia é a capacidade milagrosa de falar vários idiomas desconhecidos que Deus concede por meio do Espírito Santo, especialmente para pregar o Evangelho, como no evento de Pentecostes, Atos 2, 4 e 8. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Mas se você ainda não percebeu, você lendo o capítulo de Atos 2, 4 e 8, você vai descobrir que ali eles não estavam a falar línguas estranhas, né? Criado por uma religião, criado pelo sistema, e percorrido por todos os evangélicos, aquelas línguas que dizem que são as línguas dos anjos, e uma enrolada na língua que ninguém nunca viu nenhum país falar aquela língua. A língua que eles estavam a falar era a língua de outro país, de outro lugar, de outro território. Eles estavam a falar na língua deles lá e entendendo como se fosse na sua própria língua. Por quê? Porque estavam várias pessoas juntas no mesmo lugar. Estavam os de Mesopotâmia, estava o da Filipina, assim estava formando. Se você abrir o livro da Bíblia, você vai ver que estava várias pessoas de regiões diferentes, que falavam línguas diferentes, certo? Tudo no mesmo lugar, falando uma língua só, como se fosse ali a sua própria língua em que eles estiveram nascidos, né? Como, por exemplo, eu sou brasileiro, falo português, então eu estava no lugar onde estava lá todos o povo inglês e eu falando lá no meu deles lá, como se tivesse criado na língua deles lá, como se fosse criado no próprio país dele, falando na língua deles, entendendo e eles entendendo a mim, o português, mas falando a língua só. Tá entendendo? Não eram essas línguas misturadas que eles inventaram por aí, dizendo que é o dom de línguas. O dom de língua, meu amigo, é você nunca ter estudado em colégio as línguas de outros países. Porém, você, ao receber o Espírito Santo, falar o idioma de outra nação, como se você tivesse aprendido aí a sua própria língua. Esse é o dom de língua, esse é o verdadeiro dom de línguas. Mas hoje de manhã eu acordei e vi uma pessoa falando aqui que verdadeiramente a mulher estava falando, estava praticando ali o dom de línguas, a mulher falando aquelas línguas lá misturadas que não tem nada a ver com o dom de línguas. Ali é uma meninice, uma bagunça, né? Uma confusão religiosa que eles estão inventando aí e repassando para as outras igrejas. As outras igrejas também estão praticando essa mesma confusão religiosa de línguas, sem entender que eles não estão falando as línguas que o nosso Criador criou, né? Então perceba-se que se você for para Atos dos Apóstolos, você vai ver que a Bíblia está a falar que ele estava falando a língua de outras pessoas lá de outro país, como se fosse a sua própria língua e estavam entendendo, ok? Não tem nada a ver com línguas estranhas criadas pela igreja evangélica, não.